Livro O Espírito Santo e seus Dons, de Kenneth Hagin, capítulo 10. 7 passos para receber o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16, 17. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Atos 2, 32, 33. Esta lição tem um propósito duplo. O primeiro é ajudar aqueles que ainda não receberam a plenitude do Espírito Santo. O segundo é ajudar os crentes cheios do Espírito Santo a orarem com aqueles que estão procurando receber o batismo no Espírito Santo. Qualquer leigo pode dar os 7 passos abaixo e ajudar qualquer cristão a receber a plenitude do Espírito Santo sem nenhuma demora nem espera. Certa vez estava pregando num reavivamento durante o qual cerca de 65 pessoas tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Em um dos cultos diurnos, alguém perguntou: o que devemos fazer depois de o irmão Hagin sair? Veja bem, tudo quanto os membros da igreja tinham sabido no passado era lutar e debater-se a fim de levar os crentes à plenitude do Espírito Santo. Uma das mulheres, que era uma obreira de destaque no banco da bênção, disse: em todos os encontros de reavivamento, sempre oro com as pessoas para receberem o Espírito Santo até ficar quase afônica. E depois dos encontros, às vezes fico com laringite durante um mês. Contei a eles a respeito desses 7 passos para receber a plenitude do Espírito Santo. Naquela noite, 7 crentes vieram para frente a fim de receberem o batismo do Espírito Santo, mas não orei por eles. Ao invés disso, orei pelos enfermos que vieram para frente, pedindo a cura, e mandei as outras 7 à sala de oração, dizendo aos obreiros do banco da bênção: e agora acompanhem a eles e levem-nos à plenitude, segundo as instruções que já lhes dei hoje. Foram até a sala dos fundos e voltaram de lá passados 10 minutos, sendo que 6 dos 7 tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. Pediram desculpas por não terem conseguido levar o 7º plenitude do Espírito Santo. Mas então transpareceu que ele nem sequer era cristão e que não queria ser salvo. Veja bem, não se pode receber o Espírito Santo sem primeiro ser salvo. Uma dessas obreiras ficou tão emocionada quando aprendeu a ajudar as pessoas a receber o Espírito Santo que ansiava pelo momento em que pudesse visitar a mãe que morava a alguma distância e ajudá-la a receber a plenitude do Espírito Santo. Faz 19 anos que mamãe está buscando esse batismo. Ela me contou, mas sei que agora ela receberá. Vários meses mais tarde, voltei àquela mesma igreja para realizar mais cultos de reavivamento, e esta mulher me contou: fui dirigindo meu carro num percurso de cerca de 240 quilômetros até a casa da minha mãe, e mamãe estava lá fora esperando por mim. Falei: mamãe, entre rapidamente na casa comigo. Não posso ficar muito tempo, tenho que voltar à minha casa. Só vim tratar do assunto que me trouxe para cá, levar você à plenitude do Espírito Santo. Mas você sabe que já gastei um tempo enorme na espera, respondeu a mãe dela. A mulher relatou: falei para ela: sei disso, mamãe, mas agora você vai receber. Entramos na casa e falei: sente-se e abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Fiquei sentada na cadeira ao lado dela e gastei 10 minutos simplesmente compartilhando a palavra com ela. Então impus nela as mãos, ela recebeu o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Os 7 passos para receber o Espírito Santo. Alisto aqui os mesmos 7 passos que tenho usado nas minhas conferências de reavivamento em âmbito nacional para ajudar os crentes a receberem o Espírito Santo. Passo número 1. Ajude o crente a perceber que Deus já deu o Espírito Santo e que agora cabe a ele receber o dom gratuito de Deus. Acima de tudo, ajude o crente a perceber que não deve ficar implorando a Deus para lhe dar a plenitude do Espírito Santo. A promessa de que o Espírito Santo seria dado foi cumprida em Atos capítulo 2. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e ele tem estado aqui a partir de então.
Depois daquela ocasião, Deus não tem dado o Espírito Santo a ninguém. Agora as pessoas têm que simplesmente receber o Espírito Santo. Examinemos, por exemplo, aquilo que o apóstolo Paulo disse alguns anos depois dos incidentes registrados em Atos capítulo 2. Atos 19, do 1 ao 6. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Não disse, Deus vos deu o Espírito Santo. Disse, recebestes o Espírito Santo? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Paulo não mandou aqueles discípulos orarem para que Deus lhes desse o Espírito Santo. A Bíblia diz, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19, 6. Note também Atos capítulo 8, o que ocorreu alguns anos depois do dia de Pentecostes. Atos 8, 14 e 15 diz assim, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus a respeito da salvação, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Os apóstolos não oraram para Deus dar aos samaritanos o Espírito Santo, oraram para os samaritanos receberem o Espírito Santo. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8,17. Deus não tem dado o Espírito Santo a ninguém desde o dia de Pentecostes, mas sim as pessoas o têm recebido. O Espírito Santo já está aqui para os crentes o receberem. Passo número 2. Demonstre à pessoa que veio receber o Espírito Santo que todo aquele que foi salvo está em condições de receber imediatamente o Espírito Santo. Atos 2, 37 e 38 diz assim, ouvindo eles, ou seja, a multidão dos não salvos que se reunira como resultado do derramamento do Espírito Santo diante dos quais Pedro pregara, citando a profecia de Joel. Estas coisas compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O verso 38 mostra-nos que todo aquele que está salvo já está imediatamente em condições para receber o dom do Espírito Santo. Algumas pessoas acham que há certas coisas que precisam fazer a fim de se qualificarem para receber o batismo no Espírito Santo. Por exemplo, alguns acham que precisam fazer restituição pelos pecados do passado. Certa vez, um homem do leste do Texas disse, tive que devolver um porco furtado antes de eu poder receber o Espírito Santo. É verdade que o pecado não confessado pode ser um empecilho para as pessoas receberem as bênçãos de Deus. Se porém as pessoas estão salvas e andando em comunhão com Deus, não poderão ser mais puras do que naquele momento mesmo. Uma vez que confessamos o nosso pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça. 1 João 1,9. Creio que os salvos vão para o céu quando morrem. E já que são suficientemente bons para irem ao céu, são suficientemente bons para receberem um pouquinho do céu dentro deles, já aqui na terra. Algumas pessoas acham que precisam adotar determinados modos de vestir-se a fim de receberem o Espírito Santo. Estávamos pregando, por exemplo, em determinado lugar e uma mulher veio para frente a fim de receber o Espírito Santo. Recebeu mesmo e falou em língua durante 15 ou 20 minutos. Depois ela ficou sentada e louvava a Deus no seu inglês nativo. Certo elemento foi até ela e achava que ela não tinha recebido porque não a escutara falar em línguas. Ele notou ainda que ela estava usando a aliança e disse a ela, irmã, é só tirar aquela aliança e Deus lhe dará a plenitude do Espírito Santo. Sussurrei para ele, irmão, você chegou tarde demais.
Ele já deu a ela a plenitude mesmo usando a aliança. Veja bem, algumas pessoas têm a ideia errônea de precisarem cortejar o favor de Deus a fim de persuadi-lo a fazer algo por elas. Tudo quanto precisamos fazer é estar salvos e andar à luz da salvação. No caso de alguém estar fora da comunhão com Ele, teria, é óbvio, que voltar à comunhão. Conforme já falei, algumas pessoas têm imaginado que precisam ser perfeitas antes de poderem obter o Espírito Santo. Além disso, até mesmo o grande apóstolo Paulo disse que não era perfeito. Sabemos, porém, que ele tinha o Espírito Santo. Filipenses 3, 12 e 13 diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Se você pudesse fazer tudo quanto você deveria fazer e ser tudo quanto você poderia ser sem o Espírito Santo, para que você precisaria dele? Se você consegue fazer tudo por conta própria, para que você precisa do Espírito Santo? Os cristãos carnais ou os cristãos governados pelos sentidos ou dominados pela carne podem receber a plenitude do Espírito Santo. Como sabemos disso? Porque a Bíblia diz que os cristãos coríntios eram carnais, mas Paulo orou em favor deles para não lhes faltar nenhum dom. 1 Coríntios 1,7. Ele não estava apoiando a carnalidade, podemos ter a certeza. Estava procurando levá-los a crescerem e amadurecerem em Deus e deixar a carnalidade para trás. Assim, o Espírito Santo, à medida que os crentes se submeterem a Ele, os ajudará a crescer ao ponto de deixarem a carnalidade para trás. Os cristãos infantis podem receber a plenitude do Espírito Santo. Os cristãos carnais e os cristãos infantis, e realmente todos os crentes, precisam grandemente da plenitude do Espírito Santo, porque então receberão poder que os ajudará. Atos 1:8. Além disso, se andarem na luz da palavra de Deus e se orientarem pelo Espírito Santo, Ele os levará a toda a verdade e os ajudará a crescer ao ponto de deixarem para trás algumas coisas nas suas vidas que possa ter prejudicado seu viver cristão. João 16:13. Por isso, se a pessoa estiver salva, está pronta para receber o Espírito Santo agora mesmo. Sempre leve o crente que está buscando o Espírito Santo a perceber essa verdade. Passo número 3. Conte às pessoas que quando você impuser as mãos nelas, deverão receber o Espírito Santo. Qualquer pessoa pode impor as mãos em outra pessoa pela fé, pois Deus honra a fé. Há ainda um ministério da imposição das mãos, e alguns são mais usados do que os outros nesse ministério. Mas qualquer pessoa pode impor as mãos em outra pela fé, como ponto de contato, e dizer-lhes: é neste momento, agora mesmo, que você deve receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é recebido pela fé, e a fé é sempre agora, ou o tempo presente. Hebreus 11:1. Passo número 4. Diga à pessoa o que ela deve esperar ao receber o Espírito Santo. De outra forma, não saberá o que está acontecendo quando o Espírito Santo começar a se mover nela. Diga ao interessado que deve esperar que o Espírito Santo opere nos seus órgãos vocais e coloque palavras sobrenaturais nos seus lábios, mas que o interessado terá que pronunciar pessoalmente em cooperação com o Espírito Santo. Lembre-se, é a pessoa que realmente fala e não o Espírito Santo. O Espírito Santo nos concede que falemos, mas é o homem quem põe em prática esse falar. Algumas pessoas têm ensinado coisas não bíblicas por tanto tempo que é difícil para elas romper o hábito de ensiná-las. Já vi, por exemplo, alguém que estava a ponto de falar em outras línguas. O Espírito de Deus estava atuando nos seus lábios e cordas vocais. Daí escutei outra pessoa lhe dizer: deixe o Espírito Santo falar. Não é, porém, o Espírito Santo quem deve falar, é a pessoa que recebe o Espírito Santo quem deve falar. Ora, está muito bem falar à pessoa que ela deve submeter-se ao Espírito Santo, mas note de novo em Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Note que todos eles ficaram cheios e eles mesmos começaram a falar
Em outras palavras, o Espírito Santo concede que falemos, mas é a pessoa que recebe o Espírito Santo quem fala. Muitas pessoas têm pensado, se for eu quem falar, a obra será só minha. Ora, naturalmente será você quem falará, certamente não serei eu, e certamente não será a pessoa quem ora com você quem vai falar. Em qualquer ocasião em que você falar em línguas, certamente será você quem pronunciará as palavras. Mas o Espírito Santo concede a você a capacidade de falar e será uma expressão vocal sobrenatural. A questão em pauta é esta: o Espírito Santo não toma o domínio total sobre você para forçá-lo a fazer alguma coisa. Mas você pode corresponder a ele e seguir a sua inspiração. Ele lhe dará a capacidade de pronunciar uma expressão vocal, mas é você quem falará. Não achamos em nenhuma parte da Bíblia que o Espírito Santo falava em línguas. Todas as referências bíblicas dizem que a pessoa que recebe o Espírito Santo pronuncia as palavras e pronuncia a expressão vocal sobrenatural, as línguas, que o Espírito Santo dá a ela. Examinemos aquilo que as Escrituras dizem a respeito do papel do crente no falar em outras línguas e o papel do Espírito Santo ao conceder que o crente fale. Atos 2:4. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 10:46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 19:6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. 1 Coríntios 14, 2, 4 e 5. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. 1 Coríntios 14, 15 e 18. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Note que cada um desses textos bíblicos demonstram que no ato de receber o Espírito Santo, de orar em línguas e de ministrar em línguas na assembleia pública, é sempre a própria pessoa que pronuncia as palavras, mas o Espírito Santo concede-lhes sobrenaturalmente o que falar. Quando conto isso às pessoas que já estão buscando o Espírito Santo há 30 anos ou 40, frequentemente olham para mim atônitas, dizendo: se eu tivesse sabido disso, poderia estar falando em outras línguas há 30 anos. Sentia o impulso, possuía a inspiração o tempo todo. De fato, às vezes tive que fazer um esforço para não falar em línguas, pois estava esperando que o Espírito Santo viesse para assumir o controle da minha língua. Algumas pessoas acham que o batismo é como se tivesse engolido um radiozinho, e então quando Deus está disposto, ele simplesmente liga o rádio que começa a tocar ou falar automaticamente. É porém o Espírito Santo quem concede o que falar, mas é você quem pronuncia as palavras. Quando o Espírito Santo atua sobre a nossa língua e lábios, o que nós devemos fazer é erguer a voz e acrescentar som a essa inspiração. Se você obedecer essa inspiração do Espírito Santo, você se achará falando em outras línguas. Veja bem, você precisa cooperar com o Espírito Santo. Falar em outras línguas não é inteiramente você e não é inteiramente o Espírito Santo. Falar em outras línguas é uma cooperação entre você e o Espírito Santo. Passo número 5. Talvez seja necessário ajudar algumas pessoas a vencerem seus temores antes de poderem receber o batismo no Espírito Santo. Muitos que estão buscando têm sido informados por pessoas bem intencionadas que podem receber alguma coisa falsificada ao receberem o batismo no Espírito Santo. Já ouvi pessoas dizerem: sabe, há um espírito errado além de um espírito certo. Quero ter absoluta certeza de que eu vou receber a experiência certa.
Quando ouço as pessoas falarem assim, mostro a elas Lucas 11, do 11 ao 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Jesus estava dizendo nesse trecho das Escrituras: se seu filho lhe pedisse pão, você lhe daria uma pedra? Se seu filho lhe pedisse um peixe, você lhe daria uma cobra? Se seu filho lhe pedisse um ovo, você lhe ofereceria um escorpião? Não, é claro que você não faria assim. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Lucas 11, 13. Podemos ter a certeza de que Deus não dará aos seus filhos uma coisa falsa quando lhe pedirem o Espírito Santo. É uma coisa inteiramente diferente, no entanto, quando o não convertido está buscando o Espírito Santo, pois o ímpio não pode recebê-lo. João 14,17. Mas se um filho de Deus estiver buscando o Espírito Santo, não vai receber um espírito maligno. Note que as palavras serpente e escorpião são usadas aqui em Lucas capítulo 11. Voltando a Lucas 10,19, lemos que Jesus disse: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Jesus usava os termos serpentes e escorpiões para referir-se aos espíritos malignos. Sendo assim, ele disse em Lucas 11 que não vamos receber uma serpente ou um escorpião quando pedirmos o Espírito Santo. Se você é um filho de Deus e você se aproximar do seu Pai Celestial pedindo o Espírito Santo, então o que lhe será dado é exatamente o próprio Espírito Santo. Cada vez que administrei esses textos bíblicos àqueles que foram mal orientados por falsos ensinos, vi-os passar imediatamente a falar em outras línguas. Posteriormente, eles me diziam: se eu tivesse sabido disso há muitos anos, eu poderia estar falando em outras línguas e conhecendo a plenitude do Espírito. Mas estava com medo de receber um espírito errado. Graças a Deus que podemos ser aliviados dos nossos temores mediante a palavra de Deus. Passo número 6. Mande o candidato abrir a boca e estar pronto para usar sua própria boca e cordas vocais, porque o Espírito Santo concederá o que falar, mas o candidato deve submeter-se e pronunciar aquela expressão vocálica. Ao mesmo tempo, o crente deve dizer a Deus no seu coração: estou recebendo o Espírito Santo agora mesmo pela fé. Gosto de realmente insistir em que as pessoas não falem uma só palavra no seu idioma natural. Posteriormente, nesta lição, citarei textos bíblicos que ensinam por que a pessoa que está recebendo o Espírito Santo não deve falar uma só palavra no seu idioma natural. Então, quando o Espírito Santo começa a atuar no crente, falo para este erguer a voz e pronunciar qualquer coisa que o Espírito Santo lhe dá para falar, independentemente de como isso soa. Manda o candidato começar a falar as palavras e a linguagem que o Espírito Santo lhe dá e continuar a louvar a Deus e falar com Deus através daquelas palavras sobrenaturais até que a língua se torne cada vez mais fluente. Quando aquela pessoa consegue escutar a si mesma falando em línguas numa linguagem distintiva, terá a certeza e a confiança de que recebeu o Espírito Santo. João 7:37 a 39 diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, ou seja, do seu espírito, fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A Bíblia diz que o Espírito Santo virá a nós como a chuva, e Jesus disse em João capítulo 7 que devemos vir e beber do Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus disse que receber o Espírito Santo é como beber água, ou seja, está envolvido o mesmo princípio. A verdade em pauta é que ninguém pode beber com a boca fechada.
E da mesma maneira, a pessoa deve, a fim de receber o Espírito Santo, pôr em prática a sua fé e expressar vocalmente a unção do Espírito Santo. Não poderá fazer isso com a boca fechada. Lembre-se, o Espírito concede o que falarmos. É a pessoa que tem que fazer a ação de falar. E em segundo lugar, ninguém pode beber e falar ao mesmo tempo. Já vi pessoas virem para receber o Espírito Santo e abrirem a boca pela fé. Nunca vi ninguém que, tendo aberto a sua boca pela fé, a fim de receber o Espírito Santo, não tenha recebido tão rapidamente como um estalido de dedos. Já vi muitos milhares de pessoas receberem a plenitude do Espírito Santo, pregadores e pastores de todas as denominações, médicos, advogados, professores, catedráticos de faculdades, operários, agricultores e pessoas de todas as profissões desta vida. Certa vez vi 5 homens de negócios virem até a frente numa das minhas reuniões, querendo receber o Espírito Santo. Todos eles abriram a boca tendo fé que receberiam o Espírito Santo, e todos eles receberam mesmo a plenitude. Esse conceito é bíblico, pois Jesus disse: venha e beba. João 7,37. Se você puser em prática a palavra de Deus, Ele honrará sua palavra e você poderá receber o Espírito Santo e tudo mais que Ele tem prometido. Passo número 7. Não deixe ninguém confundir o candidato. Não permita, por exemplo, que uma aglomeração de gente vá se apertando em derredor do candidato, todos oferecendo instruções ao mesmo tempo. Desse jeito, o candidato fica confuso. Gosto de ficar com os poucos obreiros que já receberam minhas instruções específicas sobre a maneira de ajudar as pessoas a receberem o Espírito Santo. Por exemplo, quando vamos nadar num país frio, às vezes é difícil persuadir as pessoas a entrarem na água, mas se nós tomarmos a iniciativa e nadarmos um pouco dizendo: a água é realmente gostosa, ficarão animados a entrar na água também. Da mesma forma, às vezes, você pode simplesmente falar em outras línguas depois de orar com o candidato, e isso encorajará o candidato a segui-lo para dentro da água. Por assim dizer, para dentro do batismo do Espírito Santo. Há mais de 50 anos que estou no ciclo do Evangelho Pleno e já vi acontecer quase tudo o que se pode mencionar quando as pessoas buscavam o Espírito Santo. E muita coisa que nem sequer quero mencionar. Já vi, por exemplo, crentes queridos no banco da bênção buscando o Espírito Santo, enquanto alguém à direita gritava num dos seus ouvidos: agarre-se firme, irmão, firme. Outra pessoa podia estar gritando no ouvido esquerdo: solte tudo, irmão, solte. Alguém que estava ajoelhado atrás martelava suas costas, uivava: morra para si mesmo. E as pessoas em frente gritavam outra coisa a plenos pulmões. Muitas pessoas acabaram recebendo o Espírito Santo mesmo assim, não por causa desse tipo de comportamento, mas a despeito dele. A verdade é, porém, que, embora multidões de pessoas tenham recebido muitos crentes honestos e sinceros, já foram espantados por esses métodos. Não permita, no entanto, nenhuma aglomeração de gente em derredor dos candidatos que estão buscando o Espírito Santo. E não permita que mais de uma só pessoa dê instruções de uma só vez, porque nesse caso o candidato ficaria confuso. Deixe uma só pessoa dar-lhe instruções a respeito de como submeter-se ao Espírito. Se houver outros em pé por perto, mande-os orar em voz baixa, em línguas, e não no seu próprio idioma. Se as pessoas ficarem orando na sua própria língua materna, a pessoa que está buscando o Espírito Santo pode escutar o que estão dizendo e sua atenção será distraída. Em outras palavras, pode fixar sua atenção nas demais pessoas e naquilo que estão dizendo. E muitas vezes as pessoas não conseguem entregar-se a Deus se estão escutando aquilo que as pessoas em derredor estão dizendo. Você verá que, seguindo esses 7 passos, você ajudará os crentes a receberem imediatamente o Espírito Santo, sem período de demora. À medida que você ajudar as pessoas a receberem o Espírito Santo, você se sentirá pessoalmente abençoado.